Guy Gardoli e seu filho pareciam ser completamente cordiais com indivíduos fortes, e Leilin só respondeu com um sorriso. Atenção! Atenção! Você já entrou em Port Elias. Esta área está sob a proteção do poderoso Mestre do Vazio, o Flapwing, o dignitário do continente Azaki, o todo-poderoso Nefarious Filtbird. Nós aconselhamos que você cumpra as regras do porto, para que não sofra a ira dos guardiões do porto e o castigo do Supremo. Uma voz mecânica transmitiu uma mensagem para o navio, carregando uma ameaça com ele. Guy Gardoli, no entanto, foi evidentemente usado para isso e não reagiu. Afinal, o porto estava sendo protegido por um poderoso dignitário, então eles só podiam seguir as regras. O Filtbird Nefarious, dignitário do Azaki continente. Os olhos de Leilin piscaram levemente quando ele olhou para o topo do porto e viu uma estátua gigante de um pássaro no topo de uma enorme montanha. Este lugar não é perto do continente da Saraiva. Como pôde o dignitário de outro continente espalhar sua influência até aqui? A menos que... Muitas ideias passaram pela mente de Leilin. Na superfície, no entanto, Leilin estava calmo enquanto seguia Guy Gardoli para fora do navio e para as docas. Havia uma enxurrada de pessoas no chão, e o clamor no local era espetacular. Até o ar da região parecia estar chiando levemente. O cheiro de peixe do comércio marítimo, o cheiro de gado e outros aromas variados se misturavam em um fedor que poderia fazer qualquer um sentir náuseas. Até mesmo a testa de Leilin se franziu um pouco em resposta à batida. Caiu. Um braço mecânico enorme retumbou monotonamente, pegando mercadorias dos porões e conveses dos navios e transportando-os para baixo. No final do cinturão de transporte, operando sem parar, havia um corpo gigantesco e, ao lado dele, havia humanoides altos e muito musculosos. Eles gritaram enquanto transportavam as caixas de produtos crus para longe. De tempos em tempos, o desejo e a condenação de um mestre de jardas podiam ser ouvidos. Se eles usassem um poder mágico extraordinário, todo o processo poderia ser acelerado consideravelmente. No entanto, sem sequer considerar se isso seria eficaz em termos de custos, porque essas pessoas extraordinariamente poderosas seriam condescendentes a realizar tais tarefas domésticas. Senhor, seu navio foi confirmado como um modelo antigo tipo 3, acompanhado por uma enorme forma de vida de status físico de nível 5. Você precisará pagar. Neste momento, um polvo gigante de aparência flexível que segurava um caderno, uma caneta tinteiro e outras ferramentas semelhantes chegaram na frente de Guy Gardoli. Eu sei, Guy Gardoli acenou com a mão, jogando uma bolsinha preta no polvo. Além disso, Leilin viu Guy Gardoli enfiar uma pérola rosa em um dos sugadores de tentáculos do polvo. A pérola desapareceu em uma piscadela e Leilin ficou sem palavras. Aparentemente, não importava que época fosse, esse tipo de coisa era inevitável. Tudo bem então, Mr. Guy Gardoli, Mr. Guy Gar. Vou me despedir primeiro. Assim que Guy Gardoli terminou seus procedimentos, Leilin se despediu deles com um sorriso e, pouco depois, sua figura desapareceu na multidão agitada. Guy Gardoli e Guy Gar olharam na direção de Leilin, e não puderam deixar de trocar secretamente as ondulações espirituais entre si por algum tempo. Mr. Ly saiu assim mesmo. Guy Gar ainda não conseguiu se resignar com isso. Anime-se, filho. As ondulações espirituais de Guy Gardoli foram transmitidas, mesmo sem a nossa ajuda. O Sr. Ly tinha força suficiente para chegar sozinho ao continente. Era só uma questão de tempo. Além disso, nós já nos beneficiamos muito do Torrenbach e Ronwali que ele nos deu, então não devemos fazer muitas exigências irracionais. Comércio justo e cumprimento da lei, é isso que o nosso Todo-Poderoso, o Olho da Prova, nos ensinou. Nós devemos seguir sua doutrina completamente. Sim, você está certo, Lorde Padre. O olho vertical de Guy Gar mostrou o seu humor baixo, assim como seus tentáculos.
No entanto, ainda sinto que é uma pena. A partida de Lorelei Y é realmente boa para nós. Ainda havia um traço de dignidade nos grandes olhos verticais de Gaigar Dolly. O que você quer dizer? Gaigar não pareceu entender. Receio que o segredo que o SRLY carrega não seja uma questão pequena. Embora eu não tenha feito contato profundo com ele, já estou perto do gargalo do Eldar Stage, e mesmo com minha visão espiritual, o SRLY ainda estava envolto em névoa. Ocasionalmente, sua aura me faz sentir opressão e medo de que nem mesmo os anciãos possam gerar. Gaigar Dolly ainda parecia ter algum medo persistente. Se tal pessoa fosse ter uma explosão e nos atacar, seria um desastre para a frota e toda a Eden Trading Company. Agora, porém, ele decidiu nos deixar por vontade própria. Como ainda estamos em termos amigáveis, é bom para ambas as partes. Então esse é o caso. Mr. LY era realmente tão poderoso. Gaigar olhou para o pai. De repente, ele percebeu que ainda havia muitas coisas para ele aprender. Aiship, qual é o progresso na coleta de dados? Leilin passeava despreocupadamente pelas ruas enquanto se comunicava secretamente com a Alaska, BIP. Coletando dados sobre o mundo exterior, 79 novas espécies foram descobertas, 34 espécies combinam informações no banco de dados, 25 desconhecidas. 20 espécies são organismos completamente estranhos. E a resposta de Chip foi rápida, e projetou uma grande quantidade de dados na frente de Leilin. Nos tempos antigos, o Magus World era incomparavelmente poderoso e tinha tomado conta de muitos mundos. Magos antigos tinham até feito contato com o mundo do purgatório, o que significava que era possível encontrar as descrições de algumas formas de vida na grande quantidade de dados antigos que o Aiship havia colecionado. Leilin abriu uma imagem ao acaso e, a partir da foto, surgiu uma bola de névoa negra espessa que não tinha uma forma fixa. Este era um membro de uma tribo alienígena que ele havia visto anteriormente, Black Mist Clan, uma forma de vida semi-elementar. Gosta de viver em ambientes cheios de partículas de escuridão, suspeitas de serem nativas do mundo das sombras. Nos tempos antigos, eles haviam migrado para muitos outros mundos, e atualmente existem 12 subespécies que foram descobertas. Os muitos transeuntes na rua não se preocuparam com a aparência da bola de névoa negra, por isso estavam claramente acostumados a ela. Além do Black Mist Clan, Leilin descobriu muitas tribos antigas que foram registradas nos livros antigos e até mesmo algumas criaturas completamente desconhecidas. Todas essas existências viveram harmoniosamente e prosperamente em Port Elias. Tribos diferentes tinham estilos de vida diferentes. Isso poderia causar algumas contradições e interromper a harmonia, especialmente para aqueles tipos de existência sombria nessas docas, mas Leilin não notou conflitos ou brigas intensas. Ficou claro que eles estavam sob forte repressão. Em termos de biodiversidade e número de espécies especiais, o mundo do purgatório provavelmente superou o mundo dos magos. A expressão de Leilin era um tanto grave. Apenas o poder das leis que os 7 dignatários do mundo do purgatório possuíam era suficiente para esmagar a superfície do mundo mago. Se não fosse pelo mundo do mago, o mundo suprimiria as leis estrangeiras em um nível aterrorizante. Talvez já tivesse sido conquistado por seres poderosos de outros mundos. Não. Receio que a supressão do Old-Will não seria suficiente para deter a cobra e os outros. Leilin acariciou seu queixo. Mesmo que eles tenham sido reprimidos, entidades que detêm leis podem facilmente lidar com Rank 6 Brea Kingdom monarcas. Apenas criaturas de nível igual podem fazê-las se preocupar. Será que existem magos de nível 7 ou maior desde os tempos antigos ainda no mundo dos magos? Talvez estejam escondidos em um local secreto e tenham se tornado uma força formidável para intimidar outros mundos. Não. Eles estavam na superfície, não importa o quão baixo um perfil eles mantivessem, rumores dessas entidades teriam se espalhado,
A menos que eles estivessem no subterrâneo. Os olhos de Lei de repente se iluminaram. O Magus World ainda tinha um profundo e vasto mundo subterrâneo. Mesmo os poderosos magos dos tempos antigos só haviam explorado e descoberto 7 camadas desse mundo subterrâneo. Entrar no mundo subterrâneo era perigoso demais para os antigos magos. Se uma existência de posição matriarcal abissal aparecesse nas 7 camadas do mundo subterrâneo, bastaria competir com os magos da lei mais fortes. Portanto, magos antigos não foram capazes de controlar completamente o mundo subterrâneo que haviam descoberto. Se foi assim dentro das 7 camadas, então que tal um subsolo ainda mais profundo? De repente Lei se sentiu um pouco afortunado. O subterrâneo do mundo dos magos era de fato profundo e ninguém sabia que existências aterrorizantes ou segredos chocantes estavam escondidos ali. Ele cooperou ousadamente com a família Elias para desenvolver o Underground e, como esperado, foi uma decisão sensata. Caso contrário, se atraíssem a atenção de alguma existência poderosa, sem falar dos magos que manejavam as leis, mesmo com a ajuda dos mais poderosos monarcas de Amanhecer, não haveria lucro para ele e a AM. Toda a influência seria tomada por outros, e estaria funcionando para nada. Este resultado foi algo que ele nunca poderia aceitar. Embora a probabilidade do poder das leis aparecendo na primeira camada do mundo subterrâneo era pequeno, definitivamente haveria magos no nível de Amanhecer. Então havia aquele rei Arthur que havia estabelecido o Império de Arthur. Ele tinha que ser um Brea Kingdom Magus, e poderia até ser uma potência entre os 6 magos. Os olhos de Lei brilharam incessantemente, explorando o mundo subterrâneo, mesmo que apenas a primeira camada seja realmente uma coisa irracional a ser feita antes de alcançar a 6ª sobrescrito posição. Com esse pensamento, Lei não pôde deixar de lembrar que o Elder Leon, o ancião do Thunderbird Warlock, talvez a AM estivesse de fato preparando-se para explorar o mundo subterrâneo e estivesse esperando que Lei voltasse. No entanto, agora era impossível para Lei retornar no curto prazo, e o tratado anterior era apenas um acordo de intenções. O ponto mais crucial era que Lei não havia concordado em um horário específico para explorar o mundo subterrâneo com a AM. Assim, não se pode dizer que ele estava violando o contrato. Eu vou ter que pedir para você esperar um pouco mais, AM. Espere que eu avance para Brea Kingdom, então definitivamente irei cumprir nosso acordo. Os cantos da boca de Lei se curvaram em um sorriso.